Capítulo 2. Como suas palavras afetam os seus filhos. Quando Ken Jr. tinha 2 horas de idade, eu segurei aquele bebê em minhas mãos e disse: Senhor, obrigado por este menino. Tu deixa esta vida nova que seguro em minhas mãos para minha esposa e eu. Conhecendo a Bíblia, percebo que é minha responsabilidade instruir este menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Percebo ainda que a tua palavra diz para criá-lo na doutrina e na admoestação do Senhor e vou fazer exatamente isso. Farei isso porque as crianças são treinadas não somente por preceitos, mas também por exemplo. Vou viver retamente na sua presença e farei o que for justo, e serei honesto contigo se falhar nisso. Quando a menina Pat nasceu, peguei-a nas minhas mãos imediatamente e disse a mesma coisa que havia dito sobre o Ken. Farei o que for certo. Criá-lo-laí de uma maneira certa. Treina-o-laí. Colocarei o exemplo certo à sua frente e ensina-o-laí os preceitos da palavra de Deus. Também ensina-o-laí através do exemplo. Eu sei que poderei ter o que digo, portanto, digo que essa criança, assim como Ken, crescerá forte fisicamente, sem enfermidades ou doenças, será mentalmente alerta e espiritualmente robusta. Anos mais tarde, até os nossos parentes, que sentiam que havíamos estragado tudo ao associarmos-nos com aqueles faladores de línguas, disseram alguma coisa nisso. Tem que reva, porque os filhos do Kenneth nunca ficam doentes. Jamais em minha vida orei para que os meus filhos fossem salvos. Nem uma única oração. Nunca orei para que fossem cheios do Espírito. Hoje eles estão com uns 30 anos, e não creio que orei por eles mais de meia dúzia de vezes durante todos esses anos. Por quê? Porque você pode ter o que você diz, e eu já havia dito. Se eu fosse orar agora sobre o que eu já havia dito no início, isso significaria que não estava crendo nas minhas primeiras orações. Eles foram salvos e enchidos com o Espírito Santo quando ainda eram bem jovens. Às vezes tive que procurá-los, quando eram ainda crianças, dizendo: perdoem-me, papai agiu de uma maneira feia. Se havia perdido a paciência com elas, eu dizia: dei um mau exemplo. Já pedi ao Senhor para me perdoar, e vocês me perdoam. E aqueles pequeninos respondiam: muito bem, papai. Jamais ordenei aos meus filhos para não fazerem algo, apenas porque estou mandando vocês fazerem. Mas, sentava-me com eles e lia a Bíblia, provando-lhes que eu tinha seus melhores interesses no coração. Se tivesse que repreendê-los e dar-lhes umas palmadas, eu dizia: está escrito aqui em Efésios 61, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Explicaria para eles que os dias que uma pessoa estiver doente ou no hospital não são dias bons e acrescentava: vejam, quero que tudo vá bem com vocês. Quero que vocês gozem longos anos de vida sobre a terra. As crianças são um produto de palavras. Palavras nos saram ou nos tornam enfermos. Palavras nos abençoam ou nos amaldiçoam. As palavras que eu ouvi de manhã perdurarão comigo até a noite. Quão pouco as esposas percebem que uma palavra cáustica e mesquinha pronunciada pela manhã irá roubar a eficiência do marido durante o dia inteiro. Mas uma palavra amorosa, carinhosa, linda, uma pequena oração, encher-lo de música e o guiará para a vitória. Aprenda a manobrar as palavras, fazendo-as trabalhar para você. Aprenda a encher as suas palavras com poder que não poderá ser resistido. A maneira de encher as palavras com poder que não poderá ser resistido é enchê-las com MURFA. Os pais precisam saber que o ambiente de um lar é o produto de PALVRAS. Em 1958, à medida que minha esposa e eu estávamos guiando perto de Los Angeles, ela sugeriu: por que não paramos para visitar o irmão e a irmã tal e tal? Havíamos organizado um avivamento para eles alguns meses antes, e a sua casa estava a apenas 3 quarteirões da via expressa. Muito bem, eu disse, vamos passar por lá. Paramos na entrada de carros, mas não notamos atividade alguma. Toquei a campainha, ouvi alguém se aproximando. O pastor abriu a porta, me deu a mão e fez um sinal para minha esposa entrar. O pastor disse: irmão Hagen, estávamos descansando. Minha esposa terá que vestir-se também. Entramos. A minha esposa não havia ainda visto, nem falado com o pastor. O momento em que sentamos naquele sofá, viramos um para o outro e dissemos ao mesmo tempo: palavras ásperas foram trocadas nesta casa. O ambiente estava carregado. Coisas espirituais são criadas por PALVRAS. Até as coisas naturais, físicas são criadas por PALVRAS. Se você entrasse numa sala onde alguém havia acabado de fritar peixe, você poderia cheirar o peixe. O odor ainda estaria na atmosfera, o ar pesado naquela sala. Aquelas palavras ainda pairavam no ar. Existem palavras no ar ao seu redor agora mesmo. Se você não acredita, ligue um radiotransmissor. À medida que conversamos com o pastor e a sua esposa, ficamos sabendo que eles, de fato, haviam tido uma discussão. As vidas e as personalidades de filhos criados em tal ambiente ficarão pervertidas. Mães e pais, o ambiente ou a atmosfera do seu lar é o produto de palavras. As crianças falham por causa de palavras erradas que foram pronunciadas. As palavras certas não foram faladas. Por que será que algumas famílias crescem robustas